iria um pouco mais longe, o Agostinho, com Galileu, Copérnico, Darwin e Freud, se nós pudéssemos fazer uma comparação e uma aproximação, eu diria o seguinte: existe um ponto que esses autores se aproximam, que é justamente nessa ideia de uma descentralização do homem. Então, já falei dessa descentralização produzida pelo Agostinho, e eu vou mostrar como isso se mostra no decorrer da história. Quem faz essa reflexão numa obra chamada Conferências Introdutórias à Psicanálise é um velho e bom psicanalista vienense, Sigmund Freud. Nesse texto, que eram conferências que ele ministrou para a comunidade médica, mas não só para a comunidade médica, a fim de divulgar um pouco mais sobre a sua grande invenção, que foi a psicanálise. E lá pelas tantas, nesse texto, ele fala de 3 feridas narcísicas. A primeira ferida narcísica, ela foi realizada por Copérnico. E aí eu trago o Galileu junto, porque o Galileu, na verdade, o que o Galileu faz é aprimorar a teoria do padre Copérnico, que é uma teoria heliocêntrica, né? Ou seja, o Sol está no centro do sistema. E por que isso fere o ego? Por isso fere o orgulho humano? Né? Justamente porque o que o Copérnico está dizendo é que o homem não é o centro do cosmos. Perfeito. O homem não é o centro do universo. Então, veja, imagina alguém que se vê como o centro, e aí que tem uma visão religiosa importante, porque existem passagens bíblicas nas quais o homem, a terra ela é colocada no centro. Veja, o biblista, né? Aquele que escreveu, ele está usando do que havia de melhor naquilo que diz respeito às descobertas científicas da época, né, para escrever aquele texto. Então, o paradigma que imperava era o paradigma aristotélico-ptolomaico. Então, quando o Copérnico ele descentraliza o homem, de alguma forma ele está indo contra algumas passagens das Escrituras. Tem um salmo, se eu não me engano, o Salmo 97, diz o seguinte: a terra está firme e jamais tremerá. Então, a terra está no centro. Então, como pode as Escrituras não estarem de acordo com as leis da natureza? Veja, isso é uma coisa interessante, porque Galileu vai entrar nessa discussão, inclusive é uma discussão importante, com um padre chamado Copérnico, e o Galileu vai tentar sustentar a sua teoria e ele não consegue sustentar a teoria dele. Então, se a gente olha lá a luneta do Galileu, vê se enxerga alguma coisa, a gente não enxerga. Ele estava à frente do seu tempo. Então, se ele não consegue sustentar aquilo que ele dizia, o que a igreja solicitou é que ele ficasse calado. O silêncio obsequioso. É claro que isso por vezes é lido como a força da estrutura da igreja sobre Galileu, mas veja, depois de muita discussão, o Galileu ele é convidado a se calar, e claro, e se cala justamente porque ele poderia ter problemas. Os luteranos, por exemplo, diziam: por que a igreja não mata? Se o Galileu tivesse caído na mão dos luteranos, teria sido morto. Veja, seria uma tragédia. O que a Igreja Católica fez? Você não consegue justificar aquilo que você fala, então você fique calado. E veja, ele ficou numa casa, recebia grandes intelectuais, ele pôde produzir muita coisa, de alguma maneira ele foi protegido pela igreja. Né? Agora, ele não conseguia provar aquilo que ele falava. Porém, Galileu, como estava à frente do seu tempo, e por ser um gênio, né, sem dúvida nenhuma, ele tem uma frase que eu acho muito interessante nesse embate com o padre Clávio, que é o seguinte: a igreja cuide de como se vai para o céu e a ciência cuide de como é o céu. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que está nas Escrituras, o livro revelado é diferente do livro da natureza. Perfeito, faz uma separação já. Separação. No meu modo de pensar, nós podemos entender o advento da modernidade como uma época de cisões. Para mim, o grande termo para entender a modernidade é cisão. Então, cisão, olha só, Galileu e igreja, entre fé e razão. Cisão entre igreja, Estado, olha só, cisão entre ciência e fé,
Então, olha só, é um período, né, cisão dentro das igrejas, dentro do cristianismo, por exemplo, cisão entre luteranos, calvinistas, católicos. Perfeito. Olha só, é um momento de cisão. Eu acho que esse é um termo que, do ponto de vista histórico, ilumina o nosso pensamento naquilo que diz respeito ao advento da modernidade, né? Então, veja, essa seria a primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica foi operada por Darwin. Porque o que o Darwin nos mostra é que, a partir da sua teoria, é que o homem ele é mais um animal entre outros animais. Veja, não estou dizendo aquela história que soa até mirim, né? Que o homem veio do macaco, nada disso. Porque Darwin também nunca disse isso. Ele disse que o homem ele vem de um ancestral comum, né? Em relação ao macaco. Exato. Então, o homem e o macaco têm um ancestral comum. Mas veja, o que ele está dizendo é que o homem não é esse ser privilegiado. Ele é mais um animal entre outros animais. Perfeito. Então, veja, isso também fere, né? Também fere, porque o homem ele se coloca como o animal racional privilegiado. O Darwin está dizendo, olha, assim como uma abelha produz mel para sobreviver, o homem pensa. É uma questão, a razão ela imperou como uma forma de adaptação. Perfeito. O que existia antes é o antropocentrismo, né? Que é essa centralização do homem como centro de tudo, como mais importante, como mais... Pois é, então veja, o homem nesse caso é colocado na periferia. Veja que isso tem um cheiro de Agostinho, um cheiro agostiniano, né? Guardado as devidas proporções, tem um cheiro agostiniano. E por fim, o velho e bom Freud, que é aí onde eu queria chegar. O próprio Freud destacando que a psicanálise é também uma forma de ferir esse narcisismo humano no qual o homem se vê como senhor de todas as suas ações, de todos os seus pensamentos, né? Para o Freud há uma instância chamada inconsciente que determina as nossas ações, que por vezes nos impele a agir de uma determinada forma, né? E que comanda a nossa vida se nós não tomarmos cuidado. Então há uma necessidade de ficar atento a esses impulsos inconscientes. E ele vai dizer o seguinte, fazendo aquela velha comparação com o iceberg, né? Aquilo que a gente chama de consciência e que nós temos domínio é só a pontinha do iceberg. O inconsciente é algo gigantesco e que nos move. Né? Então ele está dizendo, o homem não é dono da sua própria casa, o homem não é dono do seu ego. Então a psicanálise de alguma forma fere esse narcisismo humano que se faz centro de si, se faz centro de todas as ações. Faz imaginar que está em controle de tudo. Pois o controle de tudo. Por exemplo, quando o velho e bom Freud fala dos sonhos, os sonhos é justamente uma manifestação do inconsciente, né? Uma janela do inconsciente que fala sobre todos esses afetos, essas pulsões que estão recalcadas e que, por vezes, nós somos incapazes de lidar com elas. Então, o sonho é uma forma alegórica de todos esses afetos que, por vezes, podem nos causar horror. Exato. Então, veja, o Freud é um pensador que tem uma suspeita assim, muito grande em relação ao ser humano, e eu acho que ele faz um pouco desse trabalho agostiniano, que é justamente colocar o homem na periferia, descentralizar o homem, dizer, olha, o homem é frágil, o homem é vulnerável, o homem é confuso, precário, estranho, a gente não pode confiar muito nele. Então é possível o homem fala muito de felicidade, e quem fala muito de felicidade parece que é infeliz. Né? Freud ele fala justamente que a psicanálise ela tem um objetivo muito claro, que é passar da felicidade, da infelicidade neurótica, ele fala, para a infelicidade comum. Então ele está dizendo, a vida é difícil. Eu acho que é difícil mesmo. A vida, na maior parte do tempo, ela é difícil. Tem um poeta brasileiro chamado Mário Quintana, do Alegrete, que ele diz o seguinte, a vida é triste, o mundo é louco. Eu acho que ele tem razão. É verdade.